E aí pessoal, aqui quem fala é o Frentes e você está no canal Frentes Plays. Hoje eu vou falar da franquia de filmes, de 4 filmes do monstro comedor de gente, que aparece de 23 anos a 23 dias para devorar pessoas, o Creeper, aquela criatura lá. Hoje eu vou contar a história só do primeiro filme mesmo, e depois se vocês quiserem eu vou falar dos outros filmes. Eu vou contar a história do primeiro filme, lançado em 2003. Nesse vídeo eu vou dar minha opinião, fazer minhas críticas e contar curiosidades da produção. Mas antes já sabem, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo feito por aqui. Feito isso, vamos pro vídeo. Lançado em 2003, Olhos Famintos é dirigido e escrito pelo Victor Salva, um cara bem criminoso, pois ele cometeu um crime grave. Ele abusou de um garoto de 12 anos nas gravações do filme Palhaço Assassino e por causa disso ele obviamente foi preso. Mas infelizmente o cara só passou 15 meses na prisão e foi liberado. E ele também tinha posse de pornografia infantil. Ou seja, o cara nem deveria estar solto. Com uma pena ridícula dessa, um crime tão bárbaro, Olhos Famintos começa nos apresentando dois irmãos, a Trish, interpretada pela Gina Phillips, e o Daryl, interpretado pelo Justin Long. Acontece que os dois estão andando de carro numa estrada até que surge um caminhão desconhecido que está atrás dos dois e fica meio que tentando bater no carro dos dois. Mas aí o Daryl sai da frente do caminhão e o caminhão vai embora. O Daryl chega a xingar o motorista do caminhão pela atitude dele. Enquanto isso, no carro, a Trish fala de um desaparecimento envolvendo dois jovens universitários, Kenny e Darla, dois jovens que tiveram a vida tirada pelo Creeper. Bom, mais na frente, Trish e Daryl se deparam com o dono do caminhão que estavam os perseguindo. O dono do caminhão é o Creeper, uma criatura mitológica que surge de 23 anos a 23 dias para devorar a gente. Acontece que Trish e Derry vê o dono do caminhão colocando corpos do lado de uma igreja dentro de um cano de esgoto. Eles, ao verem isso, ficam assustados. Nessa hora o Creeper até olha para eles. Então, assustados, Trish e Derry decidem sair do local rapidamente e até cogitam em chamar a polícia. Mas adivinha, o telefone está sem bateria, o velho clichê do telefone sem bateria e sem sinal. Bom, mas aí eles percebem o caminhão vindo na direção deles e nessa cena percebemos um erro. O monstro bate na traseira do carro do Daryl 3 vezes, mas aí tem um erro de continuidade. Porque quando ele bate percebemos que a traseira do carro fica toda amassada e quando corta a cena vemos a traseira do carro totalmente normal, um erro de continuidade. Bom, mas aí finalmente o Daryl consegue despistar o caminhão saindo da estrada, mas aí o Daryl tem a brilhante ideia, brilhante entre aspas, de ir até o local onde o monstro jogou os corpos, para ver se tem algum corpo vivo lá. A Trish discorda da ideia, mas ela vai mesmo assim junto com o Daryl. Então eles vão até a igreja, ficam olhando o buraco até que Daryl escuta uma voz gritando por socorro. Então ele decide descer até lá. Sua irmã o ajuda, o segurando pelas pernas. Ele chama pelo garoto que gritou socorro, mas aí ele se assusta com um rato e sua irmã o deixa cair. Daryl fica bravo com Trish por ter deixado ele cair. Uma coisa que eu gostei dessa cena foi o corte na mão do Daryl. Um corte bem realista, parecendo alguém que caiu e ralou as mãos no chão. Bom, aí o Daryl acaba vendo um corpo de uma pessoa, só que é uma pessoa que tá viva. O cara até tenta falar, mas morre. O cara parecia uma mistura de Luan Santana com Elvis Presley. Bom, então o Daryl pede para Trish ir buscar ajuda e fica esperando na estrada. Enquanto isso, o Daryl fica no local e no local ele encontra o corpo dos universitários que é citado pela Trish no começo do filme, o corpo de Kenny e Darla. E lá o Daryl vê o corpo costurado. Enquanto isso, na estrada, Trish fica esperando por Daryl, até que ela vê um caminhão. Ela pensa se tratar do caminhão do assassino, então ela tenta sair com um carro, mas coincidentemente, adivinha, o carro dá problema justo quando ela ia sair.
mas para sorte de Trish, o caminhão não era do Creepy. Aí o Delry aparece e assusta a Trish com a cara assustada pelo que viu. A Trish pergunta o que o Delry viu e ele fica calado por alguns minutos. Mas aí no caminho ele fala para Trish que ele viu o corpo dos universitários desaparecido, o que deixou ele muito assustado. Bom, aí então eles decidem ir até um restaurante, chamar a polícia, obviamente, e lá eles recebem uma ligação misteriosa de uma mulher misteriosa, e essa mulher é uma vidente que dá informações a Daryl e Trish sobre a criatura, Olhos Famintos. Ela diz a Daryl que a criatura aparece de 23 anos a 23 dias, e ela diz que se o Daryl escutar a música do monstro, ele deve ficar em alerta. E curiosidade, a música Jeepers Creepy foi que inspirou o nome do filme, que inclusive era para ser Jeepers Creepy o nome do filme, não Olhos Famintos, mas mesmo assim colocaram Olhos Famintos. Acho que foi um nome genial. E a música foi escrita pelo John Mercer e composta pelo Harry Ha. Vai estar aparecendo o nome deles aí na tela. Bom, mas aí o Delry fica bravo do nada e desliga o telefone na cara da mulher que tava só tentando ajudar e o cara faz isso. Aí a polícia chega no local, Delry conta tudo sobre o caso, mas a polícia não acredita logo de início. Mas aí uma senhora do restaurante avisa a Delry e Trish que as roupas que estavam no carro deles foi mexida, obviamente pela criatura. Aí até então o policial, sem saber que é uma criatura, ele pensa se tratar de um bandido, já que ele não viu a criatura. Decide investigar o caso, porque Delry encontrou uma digital. Aí os policiais vão atrás do Creeper junto com Trish e Delry. Os policiais ficam atrás dele. Os policiais ficam atrás deles enquanto Trish e Daryl ficam na frente. Só que aí, como esperado, como é filme de terror, né? Os policiais são mortos pela criatura. Enquanto isso, o Daryl liga o rádio do carro para escutar uma musiquinha e nisso ele ouve a música de Creep, a música da criatura que a vidente falou. E o mais engraçado nessa cena é que enquanto a Trish e o Daryl estão conversando, o monstro está lá em cima do carro da polícia e é uma cena engraçada. Aí o carro da polícia desfreia e o carro da Trish e Daryl também. Aí a Trish vai verificar o que aconteceu com os policiais e nessa ela vê o Creeper devorando a cabeça do policial. Aí assustados eles decidem sair e param numa casa para buscar um telefonema. Mas aí eles param justo numa casa de uma velha maluca cheia de gatos que não quer dar o telefonema para eles. Mas aí do nada a velha pergunta aos dois se eles trouxeram mais alguém com eles. Isso porque na casa da velha tinha um espantalho. O espantalho não estava lá, quem estava lá era o Creeper. Aí a velha pega uma espingarda para matar um monstro, mas não dá certo porque a mulher é morta pelo mesmo. Aí a Trish e o Daryl rapidamente tentam sair do local, mas convenientemente, de novo, né, o velho clichê, o carro não funciona. Não funciona sempre quando é na hora o carro não funciona, as coisas não dão certo, o telefone não funciona. É impressionante. Aí a Trish tem a ideia de atropelar o monstro para ver se ele morre, mas aí o monstro consegue desviar da tentativa de atropelamento na base da capoeira. Mas aí a Trish acerta o monstro, ele cai no chão e a Trish passa por cima muitas vezes. Por cima dele muitas vezes. Até que eles decidem sair do local e vão direto para a delegacia avisar os seus pais que estão bem. E lá aparece a tal vidente que o Daryl estava conversando no telefone. Ela dá informações a ele sobre a criatura. Ela diz que ela escolhe suas vítimas pelo medo e explica que ela aparece de 23 anos a 23 dias. Bom, mas aí não adianta, porque a criatura aparece na delegacia, pega o Daryl, a Trish tenta interferir para salvar o irmão, mas não adianta, a criatura queria o Daryl mesmo, e a criatura leva o Daryl embora mesmo. Bom, Olhos Famintos para ser feito teve um orçamento de 10 milhões e faturou 59 milhões, sendo um sucesso maior, inclusive aqui no Brasil. Bom, Olhos Famintos ele é um filme bem simples, não tem nada de complexo, não tem uma história muito explicativa, explicando a origem da criatura, por exemplo, igual muitos filmes fazem, isso se diferencia, mas é um filme que funciona no simples, pois muitos filmes se preocupam em explicar a origem de criatura, de tal assassino, de filme de terror,
Mas aqui não, aqui eles deixam um mistério sobre a criatura, o que faz o telespectador ficar curioso. As atuações da Gina Phillips e do Dustin Long são muito boas, eles fazem uma química muito boa como irmãos. Eu daria uma nota 7 para as atuações de ambos. O visual do monstro não é tão assustador assim, mas ele como criatura assusta bastante, principalmente na cena em que ele coloca os corpos no cano. Uma das coisas que eu não gostei foi do nada ter colocado a vidente sem nenhuma explicação. Tipo, que te, qual é a ligação da mulher? O que que ela tem com o monstro? Só colocaram ela do nada, sem dar nenhum detalhe lógico para desenvolver mais a história, né? Foi meio preguiçoso essa parte. Mas enfim, Olhos Famintos é um bom filme e ele entrega o que tem que ser feito. E é isso, para mim Olhos Famintos tem um 7. Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. Me sugere filmes para fazer aqui no canal, beleza? Então foi isso, valeu, fui!